O sol da tarde pintava sombras alongadas no jardim da casa dos ipês, enquanto Roberto, 52 anos, seguia sua rotina meticulosa. Seus passos firmes ecoavam pelo corredor de mármore, carregando uma bandeja com chá de camomila e biscoitos de aveia, os favoritos de Helena. O corpo ainda mantinha a postura atlética dos tempos em que era um dos mais renomados jogadores de vôlei do país, embora agora seus movimentos fossem mais contidos, adaptados à nova realidade que compartilhava com sua esposa. Ao entrar no quarto principal, foi recebido pelo olhar expressivo de Helena, que mesmo imóvel na cama hospitalar, conseguia transmitir todo o seu amor através dos olhos castanhos que tanto o encantavam. Os últimos 2 anos haviam sido um exercício diário de adaptação desde o acidente que a deixou paralisada, mas Roberto mantinha a mesma dedicação que o caracterizava nas quadras. "Trouxe seu chá preferido, meu amor", disse ele, ajustando a altura da cama com suavidade. Helena piscou 2 vezes, seu código particular para obrigada. Roberto sorriu, reconhecendo nas pequenas expressões dela a mesma mulher vibrante que conhecera 25 anos atrás, quando ela era a fisioterapeuta mais requisitada do clube onde ele jogava. O quarto, antes um ambiente comum do casarão histórico que haviam comprado juntos, agora estava adaptado com equipamentos médicos discretamente integrados à decoração elegante que Helena tanto prezava. As paredes em tom pastel exibiam fotos dos momentos felizes do casal. Viagens, competições, festas com amigos, recordações de uma vida dinâmica que parecia cada vez mais distante. Roberto seguia sua rotina com precisão militar. Após o chá, era hora dos exercícios de fisioterapia. Suas mãos grandes e calejadas, que outrora cortavam as bolas mais difíceis na rede, agora se moviam com delicadeza pelos membros de Helena, realizando os movimentos prescritos para manter sua musculatura. Durante esses momentos, conversava com ela sobre tudo, mantendo viva a conexão que os unia. "Lembra daquela nossa viagem para Paraty?", perguntou ele, enquanto massageava suavemente o braço direito dela. "Você insistiu em conhecer todas as igrejas históricas em um só dia, mesmo com aquele sol escaldante." Helena esboçou um pequeno sorriso, sua forma de participar das memórias compartilhadas. O som da campainha interrompeu o momento íntimo do casal. Roberto franziu a testa, surpreso. Não esperavam visitas naquela tarde. Helena moveu levemente os olhos em direção à porta, demonstrando curiosidade. "Já volto", disse ele, depositando um beijo suave na testa da esposa. Ao abrir a porta principal, Roberto deparou-se com uma figura que parecia carregar o peso do mundo nas costas. Um homem de aproximadamente 40 anos, vestindo roupas simples mas bem cuidadas, segurava a mão de um garoto de cerca de 10 anos. Ambos carregavam mochilas gastas pelo uso, e seus olhares transmitiam uma mistura de esperança e apreensão. "Boa tarde, me chamo Miguel", disse o homem, com voz firme apesar do evidente cansaço. "Este é meu filho, Lucas. Sei que pode parecer estranho, mas estamos procurando um lugar para ficar por alguns dias. Fomos indicados por alguém que disse que o senhor poderia nos ajudar." Roberto estudou os visitantes com atenção. Seus anos como atleta haviam lhe ensinado a ler as pessoas, e algo naquele par improvável tocou sua intuição. O menino, especialmente, emanava uma inocência que contrastava com os olhos experientes do pai. Antes que pudesse responder, um vento súbito soprou pelo jardim, fazendo as folhas dos ipês dançarem de maneira quase musical. "E quem exatamente os indicou?", perguntou Roberto, mantendo uma postura acolhedora, mas cautelosa. Miguel hesitou por um momento, seus dedos apertando levemente a mão do filho. "Foi a doutora Beatriz, do Hospital Central. Ela mencionou que o senhor e sua esposa..." O nome da médica de Helena fez Roberto endurecer momentaneamente sua expressão. Como ex-atleta, sabia a importância de manter a calma mesmo nas situações mais inesperadas. "Entrem", disse finalmente, abrindo mais a porta. "Vamos conversar melhor lá dentro." Enquanto guiava os visitantes pela sala de estar, Roberto não pôde deixar de notar como o pequeno Lucas olhava maravilhado para os troféus e medalhas expostos nas prateleiras. O garoto tinha algo especial em seu olhar, uma mistura de curiosidade e gentileza,
que lembrava Helena em seus melhores dias. A decisão de abrigar Miguel e Lucas temporariamente não foi fácil para Roberto. Após uma longa conversa na sala de estar, onde Miguel compartilhou fragmentos de sua história, um divórcio complicado, investimentos mal-sucedidos e a necessidade de recomeçar, Roberto consultou Helena através de seu sistema de comunicação por piscadas. Para sua surpresa, ela demonstrou um entusiasmo incomum pela ideia de ter os visitantes em casa. O quarto de hóspedes no segundo andar, que permanecia fechado há tanto tempo, foi rapidamente preparado. Roberto observava com interesse como Lucas, ao ajudar a arrumar suas coisas, organizava metodicamente cada item, revelando uma maturidade além de seus anos. O garoto carregava consigo um caderno de desenhos, que protegia como se fosse seu bem mais precioso. Durante o jantar daquela primeira noite, servido na espaçosa sala de jantar com vista para o jardim, Roberto notou como Lucas olhava fascinado para o elevador adaptado que havia instalado para facilitar o transporte de Helena entre os andares. O menino fazia perguntas inteligentes sobre o mecanismo, demonstrando uma curiosidade genuína pela engenhosidade do equipamento. "Você gosta de máquinas?" perguntou Roberto, servindo uma porção generosa de lasanha ao garoto. Lucas assentiu energicamente, seus olhos brilhando. "Adoro inventar coisas", respondeu ele, "especialmente se puderem ajudar as pessoas." Miguel observava a interação com um misto de orgulho e melancolia. "Lucas sempre foi assim", comentou, "sempre pensando nos outros, mesmo depois de tudo que passamos." Sua voz falhou levemente, e ele rapidamente mudou de assunto, perguntando sobre a história da casa. Roberto começou a contar sobre como ele e Helena haviam descoberto a casa dos Ipês. Há 15 anos, quando ainda estava no auge de sua carreira. O casarão do início do século XX tinha necessitado de extensivas reformas, mas Helena se apaixonara instantaneamente por sua arquitetura clássica e pelos ipês centenários do jardim. Enquanto falava, uma brisa inexplicável atravessou a sala, fazendo as cortinas se moverem suavemente, apesar de todas as janelas estarem fechadas. Lucas foi o único a notar, seus olhos atentos seguindo o movimento do tecido com curiosidade. Na manhã seguinte, Roberto encontrou Lucas sentado no jardim, desenhando com concentração em seu caderno. Aproximando-se silenciosamente, ficou impressionado com a precisão do desenho. Era uma representação detalhada do elevador adaptado, com anotações técnicas nas margens que pareciam sugerir possíveis melhorias no sistema. "Posso ver mais dos seus desenhos?" pediu Roberto, genuinamente interessado. Lucas hesitou por um momento, mas algo na gentileza do ex-atleta o fez confiar. Folheando o caderno, Roberto descobriu páginas e páginas de projetos elaborados, dispositivos para auxiliar pessoas com dificuldades de mobilidade, sistemas de comunicação alternativos, pequenas invenções práticas para o dia a dia. "Você tem um dom especial", comentou Roberto, devolvendo o caderno. Lucas sorriu timidamente, mas seus olhos revelavam um brilho de satisfação. "Comecei a desenhar depois que..." Ele parou abruptamente, lançando um olhar ansioso em direção à janela do quarto, onde seu pai ainda dormia. Roberto percebeu que havia muito mais na história daquele garoto do que aparentava. Naquele momento, Helena apareceu na varanda, em sua cadeira motorizada, operada pelo controle adaptado que Roberto havia instalado. Lucas imediatamente se levantou, como se magnetizado pela presença dela. "Bom dia, dona Helena", cumprimentou ele com entusiasmo. Helena respondeu com um sorriso caloroso, seus olhos comunicando uma alegria que Roberto não via há muito tempo. Havia algo na interação entre sua esposa e o garoto que tocava uma corda sensível em seu coração. Mais tarde naquele dia, enquanto organizava alguns documentos em seu escritório, Roberto encontrou um jornal antigo que tinha guardado por razões que já não lembrava. A manchete chamou sua atenção. "Colapso financeiro atinge empresas do setor de transportes." A data coincidia com a semana do acidente de Helena. Seus olhos percorreram a matéria até pararem em um nome familiar, Miguel Santos, identificado como um dos consultores financeiros envolvidos no caso. Roberto sentiu seu coração acelerar.
Seria possível que o homem que agora dormia sob seu teto tivesse alguma conexão com o dia que mudou sua vida para sempre? Antes que pudesse processar completamente essa descoberta, ouviu uma risada, a primeira em 2 anos, vinda do quarto de Helena. Apressou-se pelo corredor, apenas para encontrar Lucas sentado ao lado da cama dela, lendo em voz alta um de seus projetos, enquanto Helena sorria abertamente, seus olhos brilhando com uma vivacidade há muito não vista. A descoberta do jornal antigo perturbou o sono de Roberto naquela noite. Deitado ao lado de Helena, que dormia serenamente, sua mente vagava entre memórias do dia do acidente e as coincidências que agora se apresentavam. O som suave da respiração de sua esposa contrastava com a tempestade de pensamentos que o assolava. Pela manhã, Roberto decidiu observar Miguel mais atentamente. Durante o café, notou como o visitante evitava certos assuntos, especialmente quando Lucas mencionava algo sobre seu passado em São Paulo. As mãos de Miguel tremiam levemente ao segurar a xícara de café, um detalhe que não escapou aos olhos treinados do ex-atleta. Helena, por sua vez, parecia mais animada a cada dia. Roberto a encontrou várias vezes, tentando se comunicar com Lucas através de piscadas, desenvolvendo um código próprio que ia além do sistema simples que usava com o marido. O garoto, com sua sensibilidade extraordinária, captava cada nuance das expressões dela, interpretando seus desejos com uma precisão surpreendente. Dona Helena me ensinou a entender o vento, comentou Lucas durante uma tarde, enquanto ajudava Roberto a regar as plantas do jardim. Diante do olhar intrigado do anfitrião, o menino continuou. Ela pisca 2 vezes quando o vento vai mudar de direção. É como se soubesse antes de acontecer. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Helena sempre tivera uma conexão especial com a natureza, mas desde o acidente, essa sensibilidade parecia ter se intensificado de maneiras inexplicáveis. As cortinas que se moviam sem vento, as janelas que se abriam sozinhas, seriam mais que coincidências? Durante uma sessão de fisioterapia, Roberto notou algo diferente. Enquanto manipulava o braço direito de Helena, sentiu uma leve resistência, um movimento quase imperceptível que não estava ali antes. Seu coração acelerou, mas anos de experiência com lesões o fizeram conter o entusiasmo. Helena, no entanto, desviou o olhar, como se guardasse um segredo. Naquela mesma tarde, Roberto encontrou Lucas no corredor do 2º andar, parado diante de um antigo espelho veneziano. O garoto parecia hipnotizado por seu próprio reflexo, ou talvez por algo além dele. Às vezes, disse Lucas sem se virar, as coisas não são o que parecem, não é, tio Roberto? A frase, pronunciada com uma maturidade desconcertante, ficou ecoando na mente de Roberto. À noite, enquanto organizava alguns documentos no escritório, encontrou um envelope caído atrás do arquivo. Dentro, havia uma série de recortes de jornal cuidadosamente organizados, todos relacionados ao colapso financeiro mencionado na matéria anterior. Um nome se repetia em vários artigos: Consultoria Santos & Associados. As datas coincidiam com o período em que Helena costumava fazer suas viagens de trabalho a São Paulo, prestando serviços de fisioterapia para uma clínica particular. Roberto sempre achou estranho o fim repentino daquelas viagens, algumas semanas antes do acidente. No quarto ao lado, podia ouvir a voz suave de Lucas lendo para Helena. O garoto havia desenvolvido o hábito de compartilhar seus projetos com ela todas as noites, descrevendo cada detalhe de suas invenções com entusiasmo contagiante. O que mais chamava a atenção de Roberto era como Helena parecia mais presente, mais consciente durante essas sessões. Miguel, por outro lado, passava cada vez mais tempo no jardim, especialmente ao entardecer. Roberto o observava pela janela do escritório, notando como ele parava frequentemente diante do IP mais antigo, aquele que Helena costumava dizer que guardava as memórias da casa. Em uma dessas ocasiões, Roberto teve certeza de ver Miguel enxugando lágrimas do rosto. Uma noite, enquanto todos dormiam, Roberto foi surpreendido por um barulho vindo do quarto de Helena. Ao entrar silenciosamente, encontrou sua esposa acordada, seus olhos fixos na janela aberta,
através da qual a luz da lua formava padrões misteriosos no chão. Sobre sua mesa de cabeceira havia um bilhete escrito com letra tremida. Ele precisa saber a verdade. O bilhete encontrado no quarto de Helena desencadeou uma série de questionamentos em Roberto. Como sua esposa havia conseguido escrever? Por que escolhera aquele momento para se comunicar dessa forma? E, principalmente, qual verdade precisava ser revelada? Guardou o papel no bolso da camisa, próximo ao coração, decidido a investigar com cautela. Na manhã seguinte, a casa acordou com uma energia diferente. Lucas havia preparado um café da manhã especial com a ajuda de Miguel, surpreendendo a todos com panquecas decoradas com frutas, formando sorrisos. Helena, em sua cadeira, demonstrava uma animação incomum, seus olhos brilhando de uma maneira que Roberto não via há muito tempo. Dona Helena me ensinou uma receita nova ontem, comentou Lucas casualmente, enquanto servia mais uma panqueca. Roberto e Miguel trocaram olhares confusos. Como Helena poderia ter ensinado uma receita? O menino, percebendo a tensão, rapidamente acrescentou: através dos olhos dela, sabe? Ela piscava para cada ingrediente que eu mostrava. Durante aquela manhã, Roberto observou uma série de eventos intrigantes. Primeiro, notou que Helena conseguia mover levemente os dedos da mão direita, quando pensava que ninguém estava olhando. Depois, flagrou Lucas cochichando algo no ouvido dela, provocando um sorriso que ela tentou, sem sucesso, disfarçar. Miguel passou a maior parte do dia no jardim, aparentemente absorto em uma ligação telefônica importante. Roberto, do seu escritório, podia ver como ele gesticulava nervosamente, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de preocupação. Em determinado momento, uma frase solta chegou aos seus ouvidos. Não posso continuar escondendo isso. À tarde, enquanto ajudava Helena com seus exercícios, Roberto notou algo ainda mais surpreendente. Ao massagear suas pernas, sentiu uma contração muscular definida, algo que os médicos haviam dito ser improvável. Helena imediatamente fechou os olhos, como se tentasse esconder algo, mas era tarde demais. Roberto havia percebido. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou ele, sua voz embargada de emoção. Helena abriu os olhos lentamente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Antes que pudessem continuar aquela conversa silenciosa, Lucas entrou no quarto, carregando seu inseparável caderno de desenhos. Posso mostrar uma coisa para vocês? Perguntou o menino, seus olhos brilhando com entusiasmo. Abriu o caderno em uma página específica, revelando o projeto de um dispositivo de comunicação adaptado. É para ajudar Dona Helena a se expressar melhor. Venho trabalhando nisso desde que chegamos. Roberto examinou o desenho, impressionado com o nível de detalhamento técnico. O projeto apresentava um sistema que combinava movimento ocular com sensores de pressão, permitindo uma comunicação mais fluida e complexa. Mas foi um detalhe no canto da página que chamou sua atenção. Uma data, escrita a lápis, a mesma do dia do acidente de Helena. Naquela noite, após todos se recolherem, Roberto permaneceu no escritório, examinando novamente os recortes de jornal. Um detalhe que antes havia passado despercebido, agora saltava aos seus olhos. Uma pequena nota sobre uma reunião da consultoria Santos em Associados, no mesmo hotel onde Helena costumava se hospedar em suas viagens a São Paulo. Um barulho súbito no corredor interrompeu seus pensamentos. Ao investigar, encontrou Lucas parado diante do quarto de Helena, segurando seu caderno com força contra o peito. Ela está chorando, disse o menino em voz baixa, mas não são lágrimas de tristeza. Roberto entrou silenciosamente no quarto, encontrando sua esposa acordada, o rosto molhado de lágrimas, mas com um sorriso sereno nos lábios. Sobre seu colo havia outro bilhete, desta vez com uma caligrafia mais firme. Está na hora de recomeçar. A descoberta dos movimentos de Helena trouxe uma mistura de esperança e apreensão para Roberto. Durante o café da manhã, ele observava sua esposa com outros olhos, notando pequenos gestos que antes passavam despercebidos. O leve tremor dos dedos quando Lucas se aproximava. O movimento sutil do pescoço quando algo chamava sua atenção. Miguel parecia cada vez mais inquieto. Naquela manhã,
Roberto o encontrou no jardim, sentado sob o ipê centenário, folheando um envelope amarelado. Ao perceber a aproximação do anfitrião, guardou rapidamente os papéis, mas não antes que Roberto notasse o logotipo familiar da clínica onde Helena trabalhava em São Paulo. "Precisamos conversar", disse Miguel, sua voz carregada de uma seriedade que Roberto ainda não havia presenciado. "Mas não aqui, não agora, quando o Lucas estiver dormindo." O ex-atleta assentiu, sentindo que, finalmente, algumas peças do quebra-cabeça começariam a se encaixar. Durante o almoço, Lucas surpreendeu a todos com um anúncio. "Terminei o projeto do dispositivo para Dona Helena", exclamou, mal contendo sua animação. O garoto havia passado as últimas noites trabalhando em seu caderno, fazendo ajustes e melhorias no desenho original. "Só preciso de algumas peças para construir o protótipo." Helena, da cabeceira da mesa, demonstrou uma empolgação que ia além das suas habituais piscadelas. Seus dedos se moveram visivelmente, tentando alcançar o caderno que Lucas segurava. Roberto percebeu que ela não estava mais tentando esconder seus progressos, pelo menos não do menino. À tarde, enquanto ajudava Lucas a procurar materiais para seu projeto no depósito da casa, Roberto encontrou uma caixa antiga com pertences de Helena. Entre agendas e documentos, havia um cartão de visitas amassado da consultoria Santos em Associados, com uma anotação manuscrita no verso: "Reunião, 15 horas, assunto, irregularidades." Tio Roberto, a voz de Lucas, o trouxe de volta ao presente. "O senhor sabia que às vezes as pessoas se machucam por dentro, mesmo quando parecem bem por fora?" O garoto brincava distraidamente com uma chave de fenda antiga, seus olhos fixos em um ponto distante. "Meu pai diz que algumas feridas demoram mais para sarar que outras." Naquele momento, um som familiar ecoou pela casa. O piano da sala de música, intocado há 2 anos, produziu algumas notas suaves. Roberto e Lucas correram para o cômodo, encontrando Helena em sua cadeira motorizada próxima ao instrumento, seus dedos roçando levemente as teclas. "Isso é impossível", murmurou Roberto, lembrando-se das palavras dos médicos sobre a extensão dos danos neurológicos. Helena sorriu, um sorriso diferente, carregado de segredos e promessas. Lucas aproximou-se do piano, sentando-se ao lado dela. "Dona Helena tem praticado comigo", revelou o menino, para espanto de Roberto. "Começou com 1 dedo, depois 2. Ela disse que tinha medo de contar porque não queria dar falsas esperanças." O som de passos apressados anunciou a chegada de Miguel à sala. Seu rosto empalideceu ao ver a cena e suas mãos começaram a tremer. "Não era para ser assim", disse ele, sua voz quase um sussurro. "Eu vim aqui para consertar as coisas, não para..." Roberto sentiu o peso de todas as coincidências, todos os segredos não revelados, todas as peças soltas do quebra-cabeça pressionando seu peito. As sombras do entardecer dançavam pelas paredes da sala, projetando formas misteriosas que pareciam querer contar suas próprias histórias. Helena, ainda ao piano, começou a tocar uma melodia simples com a mão direita, a mesma música que costumava praticar antes do acidente. Seus movimentos eram lentos, hesitantes, mas inegavelmente reais. Lucas observava maravilhado, enquanto Miguel parecia estar travando uma batalha interna. "Ela sempre soube que poderia se recuperar", disse Lucas suavemente, como se revelasse um segredo precioso. Os médicos também sabiam, mas acharam melhor não criar expectativas. "Dona Helena me contou através dos nossos códigos especiais." Roberto cambaleou com o peso daquela revelação. Por 2 anos, vivera com a certeza de que a condição de Helena era permanente e irreversível. Agora, diante de seus olhos, toda essa certeza se desfazia como névoa sob o sol da manhã. A noite caiu sobre a casa dos ipês como um manto pesado de expectativas. Depois que Lucas foi dormir, Roberto, Helena e Miguel se reuniram na biblioteca, o aposento que testemunhara tantas conversas importantes ao longo dos anos. O tic-tac do relógio antigo marcava o compasso da tensão que pairava no ar. "Começo pelo início", disse Miguel, sua voz tremendo levemente. "Há 2 anos eu era consultor financeiro em São Paulo, responsável por avaliar investimentos de grande porte. Helena era mais que uma cliente da clínica,
onde prestava serviços, ela havia descoberto irregularidades em algumas transações. Roberto segurou a mão de Helena, que respondeu com um aperto suave, um gesto que teria sido impossível semanas atrás. Ela mantinha os olhos fixos em Miguel, como se o encorajasse a continuar. Helena encontrou documentos que comprovavam desvios em um fundo de investimentos destinado a equipamentos médicos, continuou Miguel. Ela estava determinada a denunciar, mas eu a convenci a me dar tempo para resolver internamente. O problema é que outras pessoas descobriram sobre nossa conversa. As palavras de Miguel pareciam dar forma às sombras que há tanto tempo habitavam os corredores da casa. Roberto lembrou-se das ligações misteriosas que Helena recebia antes do acidente, do nervosismo que ela tentava esconder durante suas últimas viagens a São Paulo. No dia do acidente, Miguel hesitou, suas mãos apertando um envelope gasto. Helena estava a caminho de um encontro comigo. Eu tinha decidido apoiar sua denúncia, reunido todas as provas, mas ela nunca chegou ao local combinado. Helena moveu-se em sua cadeira, seus olhos agora marejados. Com esforço visível, conseguiu articular algumas palavras, as primeiras em 2 anos. Não, sua culpa. O som de sua voz, ainda que fraca e entrecortada, fez Roberto e Miguel congelarem. Era como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir aquelas palavras tão esperadas. Os médicos sempre souberam que havia chance de recuperação, confessou Miguel. Mas depois do trauma do acidente, eles temiam que a pressão da recuperação pudesse causar mais danos. Decidiram não criar expectativas, proteger o emocional de todos. Roberto levantou-se abruptamente, anos de frustração e esperança contida explodindo em sua voz. Quem deu a vocês o direito de decidir isso? Quem deu a vocês o direito de... Foi minha escolha. Interrompeu Helena, cada palavra um esforço consciente. Precisava tempo, processar. A revelação atingiu Roberto como uma onda. Todos aqueles meses de dedicação incansável, de rotinas meticulosas, de esperança contida. E Helena estava silenciosamente lutando sua própria batalha no seu próprio tempo. Lucas descobriu sozinho, continuou Helena, sua voz ganhando força gradualmente. Ele tem dom especial para ver além. Miguel enxugou uma lágrima discreta. Meu filho sempre teve essa sensibilidade. Depois que percebeu a verdade sobre Helena, passaram a se comunicar em segredo. Ela o ajudou a lidar com o trauma do divórcio, e ele a deu coragem para tentar novamente. Roberto observou sua esposa com outros olhos, vendo além da aparente fragilidade. Helena sempre fora a força silenciosa de sua relação, mesmo nos tempos em que ele brilhava nas quadras. Agora, mais uma vez, ela demonstrava uma força que ia além do físico. Por que agora? Perguntou Roberto, sua voz mais suave. Por que revelar tudo isso agora? Helena sorriu, aquele sorriso que sempre iluminava os dias mais escuros. Porque, finalmente, todos prontos. Família, completa agora. O vento soprou através da janela aberta, trazendo o perfume dos ipês. Na biblioteca, 4 pessoas compartilhavam mais que segredos. Compartilhavam o início de uma nova história, tecida com os fios da verdade, do perdão e da esperança. Os dias que se seguiram às revelações trouxeram uma nova energia para a casa dos ipês. A antiga rotina de cuidados deu lugar a sessões intensivas de fisioterapia, agora com Helena participando ativamente de seu processo de recuperação. Roberto, embora ainda processando as informações recebidas, canalizava sua energia para apoiar cada pequeno progresso de sua esposa. Lucas havia se tornado uma peça fundamental nessa transformação. O dispositivo de comunicação que desenvolveu, embora simples em sua construção, proporcionava a Helena uma forma mais eficiente de se expressar. O garoto passava horas ajustando o mecanismo, sempre atento às necessidades específicas de sua mais dedicada incentivadora. Sabe, tio Roberto, comentou Lucas durante uma manhã enquanto ajustavam o dispositivo. Dona Helena me disse que às vezes precisamos dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria além de seus anos. É como quando estou projetando algo novo. Nem sempre o primeiro desenho é o melhor.
Miguel, por sua vez, começou a se abrir mais sobre seu passado. Durante as tardes no jardim, compartilhava com Roberto os detalhes do caso que havia mudado tantas vidas. Depois do acidente de Helena, não consegui mais trabalhar com finanças, confessou. Dediquei-me a projetos sociais, tentando de alguma forma compensar meus erros do passado. Helena fazia progressos surpreendentes a cada dia. Sua voz, antes um sussurro hesitante, ganhava força e clareza. Os movimentos, embora ainda limitados, tornavam-se mais precisos. Mas era seu sorriso, agora frequente e espontâneo, que mais impactava a todos ao seu redor. Uma tarde, enquanto Roberto organizava antigas fotografias no escritório, encontrou uma imagem que capturava perfeitamente a essência de sua Helena antes do acidente. Ela estava no jardim cercada por ipês floridos, seu rosto radiante de felicidade. Ao virar a foto, descobriu uma anotação com a data, exatamente 3 dias antes do acidente. Ela sempre amou esse jardim, disse uma voz atrás dele. Era Miguel carregando uma pasta com documentos. Helena me contou sobre os ipês na primeira vez que nos encontramos na clínica. Falou como as árvores pareciam guardiãs de histórias e segredos. Roberto observou pela janela do escritório o local onde Lucas e Helena estavam, sob a sombra do ipê mais antigo. O garoto lia em voz alta trechos de um livro sobre engenharia, enquanto Helena fazia anotações com sua caligrafia ainda instável, mas determinada. Ela está escrevendo um diário, revelou Lucas mais tarde, durante o jantar. Disse que quer registrar cada momento desta nova fase, para nunca esquecermos como a vida pode nos surpreender. À noite, na varanda que se tornara o local favorito para suas conversas, Helena conseguiu surpreender Roberto com uma revelação ainda mais profunda. Durante todo esse tempo, disse ela, sua voz mais firme, não foi apenas o corpo que precisou reaprender. Minha alma também precisava de cura. Miguel, que passava pelo corredor naquele momento, parou para escutar. Seu filho dormia tranquilamente no quarto de hóspedes, o caderno de projetos aberto sobre a mesa de cabeceira, cheio de novos desenhos e ideias. A casa escolheu vocês, continuou Helena, olhando para Miguel. Não foi coincidência. As janelas que se abriam sozinhas, o vento no jardim. Era como se ela soubesse que precisávamos nos reencontrar para que a cura fosse completa. Roberto percebeu então que a casa dos ipês era mais que um simples lar. Era um espaço de transformação, onde o passado e o presente se entrelaçavam para tecer um futuro inesperado, mas profundamente significativo. A primavera chegou à casa dos ipês, trazendo não apenas as flores características da estação, mas também uma série de pequenos milagres diários. Helena agora conseguia segurar uma xícara de chá sem ajuda, e suas palavras, embora ainda pronunciadas com cuidado, fluíam com mais naturalidade. O dispositivo criado por Lucas havia se tornado uma extensão de sua recuperação, permitindo que ela se comunicasse com maior precisão nos momentos em que a fala ainda representava um desafio. Vejam, exclamou Lucas numa manhã ensolarada, apontando para o jardim através da janela da sala. Os ipês floresciam em uma explosão de cores, suas flores criando um tapete natural sobre a grama bem cuidada. Helena, sentada em sua cadeira adaptada, sorriu ao ver o espetáculo. As árvores estão celebrando, disse ela, sua voz carregando uma certeza tranquila. Elas sempre souberam que este dia chegaria. Roberto, ao seu lado, sentiu um arrepio ao lembrar-se de todas as vezes em que o jardim pareceu reagir aos acontecimentos da casa. Miguel havia transformado o antigo depósito em uma oficina improvisada para Lucas. O espaço, antes cheio de caixas empoeiradas e memórias guardadas, agora vibrava com a energia criativa do garoto. Suas invenções, cada vez mais sofisticadas, começavam a atrair a atenção de professores e especialistas em tecnologia assistiva. Sabe, pai, disse Lucas enquanto trabalhava em seu mais novo projeto. Acho que entendo agora por que viemos parar aqui. Miguel levantou os olhos dos documentos que organizava. Sua nova ocupação envolvia consultoria para projetos sociais. A gente precisava fazer parte desta família tanto quanto eles precisavam da gente. Uma tarde, enquanto Helena praticava seus exercícios de fisioterapia com Roberto,
Ela compartilhou algo que havia mantido em segredo. Nas noites em que você dormia, eu conversava com a casa, revelou. Era como se as paredes absorvessem minhas lágrimas e, em troca, me dessem força para continuar. Roberto lembrou-se de todas as vezes em que encontrou as janelas abertas, as cortinas dançando sem vento, os sons inexplicáveis nos corredores. Então não era minha imaginação, murmurou, mais para si mesmo que para Helena. A casa sempre foi mais que tijolos e madeira, continuou Helena, agora movendo-se com mais desenvoltura em sua cadeira. Ela é como um ser vivo, guardando histórias, curando feridas, unindo pessoas. Quando Miguel e Lucas chegaram, senti que um ciclo estava se completando. No escritório, Miguel encontrou uma antiga fotografia caída atrás de uma estante. Nela, uma jovem Helena sorria ao lado de uma senhora idosa, a antiga proprietária da casa dos ipês. No verso, uma inscrição desbotada dizia: "Para Helena, que soube ver além das aparências. Esta casa escolheu você." A descoberta levou a uma conversa reveladora durante o jantar. Helena contou como havia conhecido a antiga dona da casa, uma senhora que dedicara sua vida a acolher pessoas necessitadas de cura, não apenas física, mas também emocional. Ela me disse que a casa tinha um dom especial, explicou Helena. O dom de reunir almas que precisavam umas das outras. Lucas, que ouvia atentamente, acrescentou sua própria observação. É por isso que o vento no jardim parece diferente aqui. É como se estivesse contando histórias antigas, não é, dona Helena? Roberto observou o grupo reunido à mesa. Sua esposa, cada dia mais forte e expressiva. Miguel, que finalmente encontrara paz em seu novo propósito de vida. Lucas, cujo talento e sensibilidade transformavam vidas através de suas invenções. Compreendeu que a Casa dos Ipês não era apenas um lugar de recuperação. Era um catalisador de transformações profundas. "Amanhã começo a trabalhar no jardim", anunciou Helena, surpreendendo a todos. "Quero plantar novas mudas de ipê. Esta casa continuará sendo um lugar de recomeços para quem precisar." O vento soprou suavemente através das janelas abertas, trazendo o perfume das flores e uma sensação de promessa no ar. Na oficina de Lucas, seus projetos aguardavam para ganhar vida. No escritório de Miguel, planos para novos projetos sociais tomavam forma. E no coração de Roberto, a gratidão transbordava ao ver sua família não apenas recuperada, mas expandida e fortalecida de maneiras que jamais imaginara possíveis. O projeto do Jardim de Helena rapidamente se transformou em uma missão coletiva. Com a chegada da primavera, toda a família se envolveu no plantio das novas mudas de ipê. Roberto admirava-se ao ver sua esposa, antes limitada à cadeira adaptada, agora se movimentando com cautela, mas determinação entre os canteiros, usando um andador especialmente projetado por Lucas. "Cada muda representa uma nova história", explicava Helena, enquanto orientava Lucas sobre onde cavar o próximo buraco. Suas mãos, antes imóveis, agora seguravam com firmeza um pequeno regador. "Este jardim será um testemunho vivo de que sempre é possível recomeçar." Miguel, que inicialmente se mantinha mais reservado durante as atividades ao ar livre, começou a passar mais tempo no jardim. Uma tarde, enquanto ajudava a preparar o solo para uma nova muda, compartilhou uma revelação surpreendente. "Encontrei os registros antigos da casa", disse ele, limpando o suor da testa. "Descobri que ela já foi um centro de recuperação para pessoas com traumas emocionais há mais de 50 anos. A descoberta trouxe um novo significado para os eventos inexplicáveis que sempre cercaram a propriedade." Helena sorriu, como se já soubesse desse detalhe há muito tempo. "A antiga dona me contou histórias sobre as pessoas que encontraram cura aqui", revelou ela. Mas não era apenas uma cura física, era algo mais profundo, mais significativo. Lucas, que ouvia atentamente enquanto fazia anotações em seu caderno, teve uma ideia brilhante. Apresentou à família seu novo projeto, um sistema de iluminação especial para o jardim, alimentado por energia solar, que criaria diferentes ambientes de acordo com as necessidades de cada pessoa que buscasse paz e recuperação no local. "As luzes vão mudar de cor suavemente", explicou ele, seus olhos brilhando de entusiasmo.
azul para a tranquilidade, verde para a esperança, amarelo para a energia. E o melhor, o sistema vai reagir à presença das pessoas, como se a casa estivesse respondendo a quem precisa de apoio. Roberto observava as transformações com um misto de admiração e gratidão. Sua esposa, que 2 anos antes mal conseguia comunicar-se através de piscadas, agora coordenava um projeto que prometia ajudar outras pessoas em situações semelhantes. Miguel, antes consumido pela culpa, encontrava redenção através do trabalho voluntário e da dedicação ao filho. Uma noite, enquanto a família se reunia na varanda para apreciar o pôr do sol, Helena compartilhou sua visão para o futuro da Casa dos Ipês. "Quero transformar este lugar em um centro de acolhimento", anunciou ela, sua voz firme e clara. "Um espaço onde pessoas possam se recuperar não apenas fisicamente, mas encontrar força para reconstruir suas vidas." O projeto começou a tomar forma rapidamente. Miguel utilizou seus contatos na área social para estabelecer parcerias com instituições de saúde. Lucas desenvolveu mais equipamentos adaptativos, inspirado nas necessidades específicas que observava. Roberto, por sua vez, descobriu que sua experiência como atleta poderia ser valiosa na motivação de pessoas em recuperação. "Às vezes, o universo tem um jeito peculiar de juntar as peças", refletiu Helena, observando o movimento das folhas dos ipês ao vento. Cada pessoa nesta casa trouxe exatamente o que era necessário para curar não apenas a si mesmo, mas aos outros também. A transformação de Helena continuava surpreendendo a todos. Agora, ela conseguia dar pequenos passos sem auxílio, embora ainda preferisse usar o andador por segurança. Sua voz, antes um sussurro, havia recuperado a força e a determinação que a caracterizavam. Mas era seu espírito, sua capacidade de transformar a adversidade em oportunidade que mais impressionava. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação do sistema de iluminação de Lucas, Helena encontrou um antigo diário escondido em uma cavidade da parede do jardim. As páginas amareladas continham registros da antiga proprietária, descrevendo como a casa parecia ter vida própria, atraindo exatamente as pessoas que precisavam estar ali em cada momento. "Não são coincidências", disse Helena, mostrando o diário à família reunida. "São os laços invisíveis que nos conectam, que nos trazem até onde precisamos estar para crescer e nos curar." O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado. No jardim, as novas mudas de ipê se erguiam promissoras, suas folhas jovens dançando na brisa da tarde. A Casa dos Ipês, testemunha silenciosa de tantas histórias de superação, parecia resplandecer com uma luz própria, como se celebrasse o renascimento de cada um de seus habitantes. O grande dia chegou com a suavidade de uma manhã de primavera. O jardim da Casa dos Ipês estava especialmente bonito, decorado com fitas coloridas que dançavam ao vento e pequenas luzes projetadas por Lucas, que criavam um ambiente mágico, mesmo sob a luz do sol. Era o dia da inauguração oficial do Centro de Recuperação e Acolhimento, Casa dos Ipês. Helena, vestida com um elegante vestido azul claro, permanecia de pé com auxílio de seu andador personalizado, dando os últimos retoques na decoração. Seus movimentos, embora ainda cautelosos, demonstravam uma confiança que inspirava todos ao seu redor. Roberto a observava com orgulho, lembrando-se do longo caminho percorrido até ali. "Mamãe, papai!" A voz animada de Lucas cortou o ar da manhã. O garoto havia começado a chamar Roberto e Helena, assim há algumas semanas, de forma natural e espontânea, para a alegria do casal. "Os primeiros convidados estão chegando." Entre os visitantes estava a doutora Beatriz, a médica que havia cuidado de Helena e que, inadvertidamente, havia sido o elo que trouxera Miguel e Lucas para suas vidas. Ela não conseguiu conter as lágrimas ao ver sua antiga paciente recebendo os convidados de pé, com um sorriso radiante no rosto. "Quando guardamos aquela informação sobre suas chances de recuperação", confessou a médica, abraçando Helena, "nunca imaginei que você transformaria essa experiência em algo tão significativo para tantas pessoas." O espaço tinha sido completamente adaptado.
A oficina de Lucas agora ocupava uma área maior, transformada em um laboratório de tecnologia assistiva, onde ele, sob a supervisão de profissionais especializados, continuaria desenvolvendo equipamentos para auxiliar na recuperação dos futuros residentes. Miguel, elegante em seu terno azul marinho, conduzia os visitantes pelo local, explicando como o programa de acolhimento funcionaria. Seu conhecimento em gestão, antes usado no mundo das finanças, agora encontrava um propósito mais nobre na administração do centro. Cada pessoa que passar por aqui, explicava ele, receberá não apenas tratamento físico, mas também apoio emocional e ferramentas para reconstruir sua vida. A Casa dos IPs não é apenas um local de recuperação, é um espaço de transformação. Roberto, por sua vez, apresentava a área de fisioterapia, onde sua experiência como ex-atleta seria fundamental no desenvolvimento de programas de reabilitação física. As medalhas e troféus que antes decoravam as prateleiras da casa agora adornavam as paredes do ginásio, servindo de inspiração para os futuros pacientes. O momento mais emocionante do dia aconteceu quando Helena reuniu todos no jardim, sob o IP mais antigo. Com a voz firme e clara, compartilhou sua visão. Esta casa sempre foi mais que um simples lugar. Ela é um ser vivo, que respira através das histórias de cada pessoa que passa por aqui. Hoje, oficialmente, abrimos nossos corações e nossas portas para que mais pessoas possam experimentar a magia da renovação. Lucas, que havia trabalhado incansavelmente nos últimos dias, acionou seu sistema de iluminação especial. As luzes suaves começaram a pulsar em diferentes tons, criando um espetáculo que parecia fazer os IPs dançarem. Os convidados suspiraram maravilhados com o efeito. Cada luz, explicou o garoto com orgulho, representa uma nova esperança, um novo começo. E o melhor, o sistema reconhece quando alguém está precisando de conforto extra e ajusta as cores automaticamente. Ao final da cerimônia, quando os convidados começaram a se despedir, a família permaneceu reunida no jardim. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons dourados que pareciam abençoar aquele novo começo. Helena, agora capaz de dar alguns passos sem apoio, caminhou até o IP mais antigo e o abraçou. "Obrigada", sussurrou ela, e todos souberam que não estava falando apenas com a árvore, mas com a casa, com o destino, com todas as forças misteriosas que haviam conspirado para reunir aquela improvável família. Roberto se aproximou, seguido por Miguel e Lucas. Os quatro se uniram em um abraço sob os galhos floridos do IP centenário. O vento soprou suavemente, fazendo as flores cor-de-rosa dançarem ao seu redor, como uma chuva de bênçãos. "Agora entendo", disse Lucas, sua voz carregada de emoção. "Por que dizem que os IPs são árvores mágicas? Eles não apenas florescem, eles fazem as pessoas florescerem também." A casa dos IPs, majestosa em seu propósito renovado, parecia reluzir sob a luz do entardecer. Suas janelas, que antes se abriam misteriosamente, agora se abriam em um convite permanente para todos que precisassem de cura e renovação. O jardim, com suas novas mudas prometendo futuros floridos, era um testamento vivo de que o amor, a perseverança e a fé no recomeço podem transformar qualquer história. E assim, sob o abraço protetor dos IPs, aquela família improvável, unida pelo destino e fortalecida pelo amor, iniciava um novo capítulo de sua jornada, não mais apenas como receptores de cura, mas como guardiões de esperança para todos que buscassem na casa dos IPs um novo recomeço.